Raiva, vingança e força sobrenatural. No livro de Juízes, no capítulo 15, Sansão enfrenta traições, ataques adversários filisteus e a sua resposta é impressionante. O início do capítulo mostra Sansão ferido emocionalmente, porque ao tentar visitar a esposa, ele descobre que ela foi entregue a outro homem. E isso acende uma chama de fúria e ele responde de forma assim inusitada. Só que o impacto da ação de Sansão explode, né? E traz uma consequência terrível para a esposa e para o sogro. E aí Sansão, tomado por vingança, luta contra eles com poder sobrenatural. Mas a maior surpresa desse capítulo ainda está por vir. E eu te convido a acompanhar a leitura comigo para poder entender como é que Deus usou Sansão para derrotar os opressores de Israel, mesmo no meio da sua fraqueza humana. E a gente vai entender também o que essa história pode nos ensinar hoje sobre misericórdia, justiça e propósito divinos. Então não perca, pega a sua Bíblia e vamos agora viajar assim por essa intrigante história. Bora? Então vou pedir para você deixar o seu like e ao final eu vou pedir para você compartilhar com quem você ama, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu vou ler hoje nessa Bíblia, que a capa dela é assim, em couro. Eu ganhei essa Bíblia do meu pai e da minha mãe quando eu fiz 25 anos de idade. Olha que legal. Uma dedicatória linda que eles me fizeram, tá? Meu pai e minha mãe. E eu tenho ela até hoje. E vamos ler essa Bíblia hoje. Ela é Edições Paulinas, uma Bíblia Sagrada, Edições Paulinas, tradução da Vulgata pelo padre Matos Soares, uma Bíblia católica, tá? É isso aí. Vamos lá, então. Ela é de 1987, a aprovação eclesiástica dela e a primeira edição. Não, perdão, 44ª edição, de 1987. Então, vamos lá. Juízes 15. Dá uma pausa, pega a sua Bíblia para você acompanhar a leitura na sua. Algum tempo depois, estando já próximos os dias da ceifa do trigo, querendo Sansão visitar sua mulher, foi e levou-lhe um cabrito. E, querendo entrar como costumava na sua câmara, o pai dela o impediu, dizendo: Eu julguei que a odiasses, e por isso a dei a um teu amigo. Mas ela tem uma irmã mais nova e mais formosa do que ela. Toma-a por mulher em seu lugar. Sansão respondeu-lhe: De hoje em diante não poderão os filisteus queixar-se de mim, se eu lhes fizer mal. Partiu, tomou 300 raposas, juntou-as uma às outras pelas caudas, e no meio atou fachos, e tendo-lhe chegado o fogo, largou-as, a fim de que corressem para todos os lados. Elas meteram-se logo por entre as searas dos filisteus, incendiaram estas, queimaram-se tanto os trigos enfeixados, como os que ainda estavam por cegar, de tal modo que também as vinhas e os olivais foram consumidos pelas chamas. Os filisteus disseram: Quem fez isto? E foi-lhes dito: Foi Sansão, genro do Tanateu, porque este lhe tirou sua mulher e a deu a outro. Foram os filisteus e queimaram tanto a mulher como seu pai. Meu Deus! Sansão disse-lhes: Não obstante terdes feito isto, eu ainda assim tirarei vingança de vós, e depois sossegarei. E fez neles um grande destroço, de sorte que, atônitos, punham as pernas sobre as coxas, e descendo, habitou na caverna do rochedo de Etão. Tendo, pois, ido os filisteus à terra de Judá, acamparam no lugar que depois se chamou Lequi, que quer dizer queixada, onde o seu exército foi desbaratado. Os da tribo de Judá disseram-lhes: Por que viestes contra nós? Eles responderam: Viemos prender Sansão
e pagar-lhe o que fez contra nós. Então foram 3.000 homens da tribo de Judá à caverna do rochedo de Etão e disseram a Sansão: Tu não sabes que estamos sujeitos aos filisteus? Por que quisestes, pois, fazer-lhes isto? Ele respondeu-lhes: Eu fiz-lhes com eles o que fizeram a mim. Nós viemos, disseram eles, para te prender e para te entregar nas mãos dos filisteus. Jurai-me, disse-lhes Sansão, e prometei-me que não me haveis de matar. Eles responderam: Não te mataremos, mas entregar-te-emos ligado. Ligaram-no, pois, com 2 cordas novas e tiraram-no do rochedo de Etão. Chegando ao lugar da queixada e saindo-lhe ao encontro dos filisteus com gritos, apoderou-se dele o Espírito do Senhor. E como o linho costuma consumir-se ao cheiro do fogo, assim as cordas com que estava ligado foram rompidas e desfeitas. E encontrando uma queixada, isto é, a mandíbula de um jumento que jazia ali, tomando-a, matou com ela 1.000 homens e disse: Com a queixada de um jumento os derrotei, com a mandíbula de um jumento 1.000 homens matei. Logo que acabou de cantar essas palavras, lançou a queixada da mão e chamou aquele lugar Ramatleque, que quer dizer elevação da queixada. Sentindo muita sede, clamou ao Senhor e disse: Tu fostes o que salvaste o teu servo e que lhe deste esta grandíssima vitória. Eis que morro de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos. Abriu, pois, o Senhor um dos dentes molares da queixada do jumento e saíram águas. Sansão, bebendo delas, recobrou alento e recuperou as forças. Por isso foi aquele lugar chamado até o dia de hoje, fonte do que invoca, saída da queixada. E julgou Israel durante 20 anos, nos dias da dominação dos filisteus. Uau! Bom, a gente leu que continua a história turbulenta dos filisteus. Ele vai visitar a esposa e descobre que foi entregue a outro homem. Aquilo deixou ele enfurecido. E aí, como vingança, que é bem o estilo dele, né, gente? A gente tá vendo isso, né? Ele captura raposas, acho que foram 300, né? Coloca tochas e as solta para queimar a plantação, as vinhas, os olivais daquele povo. Meu Deus! Aí, em retaliação, os filisteus matam a esposa e o sogro dele. E aí intensifica mais ainda a ira dele. Imagina aquele homem irado, gente. Forte, daquele jeito, levando a derrotar por sua vingança descomunal. E aí ele vai para uma caverna, né, em Etã, e os filisteus o perseguem. E aí os homens de Judá, com medo das represálias, concordam em entregar Sansão aos filisteus. E aí, surpreendentemente, Sansão permite que o amarrem, né? Mas ao ser levado até os filisteus, ele, cheio do Espírito do Senhor, quebra as cordas como se fossem fios de linho queimados, gente. Imagina a força desse homem. Aí ele pega uma queixada de jumento e mata 1.000 filisteus sozinho. Uau! E aí, após esse confronto, né? Essa guerra, ele clama a Deus por água e reconhece que a força dele vem de Deus. E aí Deus responde milagrosamente, como a gente leu, jorrando água. E aí a gente tem que pensar, quais são as lições que a gente pode extrair desse capítulo? A gente viu que ele é motivado, Sansão é motivado pela sua justiça pessoal, né?
E ele não tem controle emocional nenhum, absolutamente. E aqui nós aprendemos que a ira pode levar a consequências devastadoras. Apesar das falhas de caráter de Sansão, a gente viu que Deus ainda usou para concluir o seu propósito de libertar Israel dos filisteus. Então esse capítulo é uma comprovação de que Deus age em meio à nossa fraqueza humana, né? E após a vitória, foi que Sansão percebeu a sua total dependência de Deus ao clamar por água. Um lembrete de que tudo vem do Senhor. Mas se você acha que isso fez Sansão mudar, leia do engano. A lição que a gente tira aqui é que nós precisamos depender de Deus, não apenas no momento das nossas batalhas, mas em todos os momentos da nossa vida, sabe? E mesmo assim, diante do cansaço e da sede, Deus cuidou de Sansão, confirmando que ele não abandona aqueles que estão cumprindo seus planos, porque Deus é galardoador. E aí vamos parar para a gente refletir um pouquinho, né? Como é que você reage quando você enfrenta traições e situações de injustiça? Será que as suas ações são guiadas por sabedoria ou são motivadas por suas emoções desenfreadas? Pensa nisso. Analise. É fácil responder porque você sabe como é que você age, né? Será que você reconhece como é que Deus pode agir através das suas limitações até corrigir os seus erros? Como é que isso pode assim transformar a sua visão, a sua perspectiva de vida? Pensa também que, assim como Sansão clamou pela água, né? Imagina, depois de tudo que ele fez, de matar 1000 homens com uma mandíbula. Será que existe também uma área da sua vida que você precisa acreditar no Senhor e pedir socorro a Ele? Pense, analise e anote. Isso é muito importante para você escrever. Vamos conversar agora com Deus? Ai, Senhor, obrigada, Pai, por nos mostrar mais ainda sobre Sansão, o juiz de Israel, que foi escolhido pelo Senhor antes mesmo de nascer, Pai, que foi marcado assim por uma força extraordinária, mas também por ações impulsivas. Enquanto o inimigo de Israel era um povo opressor e constantemente enfrentava Sansão, mas não conseguia dominá-lo, porque era o teu Espírito Santo, Pai, que o protegia, para nos mostrar que o teu plano é soberano. Obrigada, Senhor, por sempre nos proteger, apesar de nós. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, amados. Vou ficando por aqui. Deixa um beijo no seu coração. Lembra de deixar um like se você ainda não deixou. E eu peço para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Quantos amigos você tem que você compartilha tanta coisa? Compartilhe a palavra de Deus para que ele ou ela possam refletir também e chegar a conclusões para melhorar o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Tá bom? É de graça, não custa nada. Tchau. Até amanhã. Amanhã tem mais.